Nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse do Vitória nessa temporada de 2024 em contar com um jogador que vem se destacando na Série B deste ano com a camisa do Coritiba. Estou falando sobre o meio-campista Matheus Friso, ele que, segundo informações do portal Bahia Notícias, em novembro de 2023 o jogador acabou recebendo uma proposta do Vitória, mas naquele momento a sua prioridade era jogar no futebol europeu. Matheus Friso acabou que não fechou com Vitória, foi emprestado ao Coritiba e até aqui vem fazendo uma excelente temporada, com 12 gols marcados em 40 jogos, além de 6 assistências. Tanto é que na Série B, nos últimos 4 jogos que ele participou, ele marcou 3 gols, vencendo uma peça importante nesse momento de recuperação do Coritiba na segunda. Matheus Friso, que já teve uma passagem pelo Vitória na temporada de 2020, fez alguns jogos interessantes, mas não foi um titular incontestável, 17 jogos e 2 assistências naquela segunda. Ele ainda pertence ao Tombense, só que está emprestado ao Coritiba até o final deste ano, até o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo que eu pesquisei, ele não tem opção de compra, um valor já prefixado para continuar no Coxa para o ano que vem, então dependendo da divisão, né, obviamente que é algo ainda embrionário, definir um futuro do Matheus Friso nesse momento, mas penso que independente da divisão que o Vitória terá pela frente em 2025, com toda certeza seria um bom reforço. E ele que é jovem, né, tem 26 anos de idade, faz essa função de um meia central, um meia esquerda também. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Matheus Friso nessa Série B, segundo informações do site SofaScore. Você pode observar um mapa bem preenchido, tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito, e é um jogador que tem bastante movimentação, essa mobilidade e uma capacidade de finalização de longa distância impressionante. Tanto é que marcou um golaço contra o Ituano na última rodada da Série B, e inclusive anotou um gol do meio de campo contra o Ituano no Couto Pereira. Na Série B são 7 gols e 2 assistências em 24 jogos. Então, para o futebol brasileiro de hoje, né, não estamos falando de números absurdos de jogadores como nos anos 90, 2000. Hoje, um cara que marca 12 gols, né, com 26 anos, independente da Série A ou Série B, já é um grande destaque. Tá? E eu coloco o Matheus Friso como uma das boas opções neste brasileiro. O contrato dele no Tombense é longo, tá? Eu não consegui apurar exatamente, mas no mínimo vai até o final do ano que vem, e é bem provável que com essa boa temporada na Série B aí pelo Coxa, exista o interesse também de clubes do exterior. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Matheus Friso, ele que é revelado nas categorias de base do São Paulo, mas começa no profissional do Grêmio, lá na temporada de 2019. Foi emprestado em 2020 ali para o Vitória, naquele comecinho de carreira ainda do Friso. Ele fez um jogo só pelo Grêmio, depois no Atlético Goianiense foram 5 jogos, também em 2020 no Goianão, até chegar ao Vitória, como eu falei, 17 partidas e 2 assistências. 2021 esteve no Botafogo, confesso para vocês que não lembro do Matheus Friso no Botafogo, naquele ano ele não foi titular, foram 33 jogos no geral, com 1 gol marcado e 1 assistência, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, sem ser um grande destaque, até chegar na Tombense. Aí sim, no ano passado, foi um bom jogador, né? Ele até volta para o Grêmio, mas acabou sendo repassado a Tombense já em 2022, e em 2023 foram 8 gols e 9 assistências em 50 jogos. Apesar do rebaixamento do time na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu ser um excelente destaque, marcando gols importantes também na reta final. Quando ele foi procurado pelo Vitória, eu comentei, né, foram 5 gols e 5 assistências na Série B do ano passado. Falei que o Matheus Friso não seria um responsável, um camisa 10 titular, de peso para o Vitória na Série A do Brasileirão, mas poderia ser uma aposta interessante ali no começo do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, e visando uma Série A, até mesmo no banco de reservas. Tanto é que se a gente olha hoje para o elenco do Vitória, não tem nenhum jogador, por exemplo, com a característica do Mateuzinho. Eu acho o Mateuzinho mais jogador do que o Matheus Friso hoje, por exemplo. Mas são dois jogadores que têm essas duas características, de cadenciar o jogo, de cair pelos dois lados e uma boa finalização de média distância com a perna canhota. Pode deixar a sua opinião também sobre essa possibilidade, eu faria essa contratação para 2020. Começar o nosso vídeo de hoje para tentar explicar como ficarão as divisões das transmissões do Campeonato Brasileiro de 2025, com a separação dos clubes do futebol brasileiro em 2 ligas. A Liga Forte União, aquela inicialmente da Liga Futebol Forte, e a Libra, que é o lado onde está, por exemplo, o Vitória, o Bahia, também, por exemplo, o Flamengo. Enfim, vários clubes. Eu vou até deixar para vocês uma tabelinha do portal Estadão, que acabou fazendo essa separação, essa divisão, onde o Vitória tem sim este acordo com a Globo
que firmou o vínculo com os clubes da Libra para os próximos 5 anos, essa duração do contrato, por 5 bilhões e meio de reais, tendo aí a transmissão de todas as partidas destes clubes como mandante na TV aberta e fechada, além do streaming e pay-per-view, ou seja, Sport TV e o Premier. Porém, né, você pode até estar se perguntando, então o que tem a ver, né, os jogos do Vitória na Record e na Amazon Prime? É que os clubes da Liga Forte União, no caso, por exemplo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, o Goiás também, que está na Série B, está nesta cota, né, o Avaí, Chapecoense. Então, assim, independente da divisão que o Vitória jogar no ano que vem, seja Série A ou Série B, teremos a transmissão, por exemplo, dos jogos fora de casa. No Barradão, vai continuar basicamente da mesma forma, como a Globo vinha fazendo nos últimos anos, com a transmissão tanto ou na TV aberta, ou até mesmo no Sport TV ou no Premier. Nos jogos fora de casa, como existe essa questão da lei do mandante desde a temporada de 2019, os jogos do Vitória podem sim passar na Amazon Prime, que já adquiriu na questão da Liga Forte União, além da Record, fazendo esta divisão, né, até mesmo a concorrência com a Record. A Record juntamente com a Globo. A última vez que a Globo teve uma concorrência no direito de transmissão foi em 2006, né, onde cada uma transmitia uma partida. Se eu não estiver enganado, até 2015, 2016, tinha aqueles jogos que passava na Band também, mas geralmente a mesma partida que era exibida na Rede Globo. Para o ano que vem, isso irá mudar. Sobre o Vitória, que já recebeu sim uma antecipação da Libra. O Vitória recebeu um adiantamento de 60 milhões de reais concedidos pela Globo aos clubes da Libra. Esse valor faz parte de um acordo firmado entre as partes para o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro do período de 2025 a 2029, ou seja, esses 5 anos que a gente está falando, e representa metade de um ano de contrato, ou seja, no ano de contrato seria aproximadamente 120 milhões de reais pelos próximos 5 anos ao Vitória, pelo menos neste acordo, neste combinado do ano passado, onde o Vitória pegou sim esta quantia. Então é algo interessante, até mesmo dos valores totais do ano passado, né, os clubes receberam 4,7 bilhões de reais, né, sendo repassado aos clubes, tirando 250 milhões de reais para cobrir nos gastos, e lembrando, a Globo acabou comprando essa parte da Libra por 5 bilhões e meio de reais. Então acaba sendo um lucro para muitos clubes. Eu confesso que tem uma decepção, porque eu imaginava que seria uma união dos clubes em geral do futebol brasileiro para a criação, por exemplo, de uma liga, como a gente tem na Inglaterra, na Espanha, na França, mas não, né, acabou sendo um bloco dividido entre os clubes, né, sem nenhuma especificação. Por exemplo, não quer dizer que só os 12 grandes estão de um lado, não é bem assim. A gente, por exemplo, tem o Corinthians de um lado e o Flamengo do outro, o Internacional de um lado e o Grêmio do outro, o Bahia e o Vitória juntos. Então, assim, não dá para cravar o que foi a melhor escolha, né? Ainda não. Lembrando que as diretorias, o próprio Fábio Mota já comentou sobre esse assunto, onde era sim o melhor cenário para o Vitória, essa assinatura de contrato com a Libra. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto, e tem outras negociações ainda em andamento, que talvez até mesmo no ano que vem dos jogos do Vitória fora de casa, pode passar, por exemplo, no YouTube.